Ele parou seu carro de luxo no acostamento, frustrado e sem paciência. Uma jovem garçonete humilde se aproximou para ajudar, mas ao se abaixar para conferir o motor, seus olhos captaram algo que fez seu coração disparar. O pingente que ela usava no pescoço. Era idêntico ao que sua falecida esposa usava todos os dias. Ele ficou paralisado. E a verdade por trás daquele pingente mudaria o destino de ambos para sempre. O Maserati quattroporte preto cortava a estrada rural como uma navalha, refletindo o sol impiedoso do interior de Goiás. Sérgio Carvalho golpeou o volante com força, xingando entre dentes. A notícia ainda reverberava em sua mente. O contrato com os chineses, mais de 300 milhões de reais, tinha ido por água abaixo. Incompetentes, todos eles, murmurou para si mesmo, ajustando o ar-condicionado. Ele jamais pegaria a estrada sozinho em circunstâncias normais. Mas seu motorista havia ligado mais cedo com alguma desculpa sobre um filho doente. E Sérgio, confiante demais em sua sorte, dispensou um substituto. Agora, no único dia que precisava pensar com clareza, estava preso naquela estrada esquecida por Deus, voltando da reunião desastrosa em São Miguel de Goiás. Foi quando o motor falhou, primeiro uma hesitação sutil, depois uma série de engasgos até silenciar completamente. Não é possível. Sérgio socou o painel e guiou o carro para o acostamento de terra vermelha. O automóvel de 400 mil euros, obra-prima italiana, joia da engenharia, estava parado como uma sucata qualquer sob o sol escaldante do cerrado. Sérgio saiu batendo a porta. Seu terno Armani azul marinho, impecável pela manhã, agora parecia uma camisa de força sufocante de 3 mil reais, a alguns metros dali. O letreiro desbotado de uma lanchonete à beira da estrada balançava preguiçosamente. La Mariposa, dentro do pequeno estabelecimento. Luísa limpava o balcão de fórmica desgastada enquanto equilibrava o telefone entre o ombro e a orelha. Vó, já disse que vou passar na farmácia depois do expediente. A senhora tomou o remédio da pressão? Ela perguntou, observando pela janela o homem de terno escuro gesticulando ao lado do carrão importado. A jovem de 23 anos era o retrato da simplicidade. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desajeitado, jeans desbotado e a camiseta branca com o logotipo da lanchonete. Mesmo assim, havia nela uma graça natural e uma dignidade que o uniforme simples não conseguia esconder. Preciso desligar, vó. Tem cliente do outro lado da linha. Benedita, sua avó adotiva, murmurou algumas recomendações antes de se despedir. Lá fora, Sérgio abriu o capô e encarou o motor como se pudesse intimidá-lo a funcionar. Seu conhecimento de mecânica se limitava a saber a diferença entre a tampa do tanque e a do óleo. Estava tão absorto em sua frustração que não notou a aproximação da jovem garçonete. Problemas com o carro? Sérgio virou-se, irritado com a interrupção. Estava prestes a dispensar a garota com alguma resposta ríspida quando se conteve. Havia algo na simplicidade dela que o desarmou momentaneamente. O motor morreu, respondeu secamente. Luísa se aproximou do capô sem cerimônia. Posso dar uma olhada? Cresci consertando o trator do meu padrinho. Ofereceu com um sorriso tímido, que contrastava com a confiança em suas palavras. Sérgio ergueu as sobrancelhas, cético, mas deu um passo para o lado. À vontade, mas duvido que um trator tenha muito em comum com um Maserati. Motor é motor, ela respondeu, inclinando-se sobre as entranhas cromadas do veículo. Todo mundo acha que carro importado é de outro mundo, mas quando quebra, dá o mesmo problema dos outros. Enquanto ela examinava as conexões, Sérgio notou um brilho prateado escapando da gola da camiseta da jovem. Um cordão fino de prata sustentava um pingente que balançava conforme ela se movia. E então, como um relâmpago atingindo seu peito, Sérgio reconheceu o objeto. Um medalhão de prata em forma de borboleta, com asas delicadamente trabalhadas e pequenas incrustações que poderiam ser safiras. O tempo pareceu congelar. Uma vertigem súbita o fez apoiar-se na lateral do carro, 23 anos atrás. É lindo, Sérgio, Verônica sussurrou, tocando o medalhão de borboleta que acabara de receber como presente de casamento. Não, mandei fazer especialmente para você, ele respondeu, observando o brilho de felicidade nos olhos da esposa.
As asas têm pequenas safiras brasileiras. Dizem que as borboletas azuis trazem boa sorte e transformação. Verônica virou-se para que ele pudesse colocar o cordão em seu pescoço. Nunca vou tirar, prometeu ela. Promessa que manteve, mesmo quando embarcaram no jatinho particular naquela manhã fatídica 3 meses depois. Senhor, tá tudo bem, Sérgio piscou, voltando bruscamente ao presente. Luísa o encarava com preocupação. O senhor ficou pálido de repente. Quer um copo d'água? Ele ignorou a pergunta. Seus olhos fixos no medalhão, esse pingente. Sua voz saiu rouca. Onde você conseguiu isso? Instintivamente, Luísa tocou o medalhão. Um gesto que Sérgio reconheceu imediatamente. Era exatamente o mesmo movimento que Verônica costumava fazer. Isso, ela perguntou, confusa com a súbita mudança de assunto. Foi um presente da mulher que me deixou no orfanato quando eu era bebê. É a única lembrança que tenho da minha origem. As palavras caíram sobre Sérgio como um golpe físico. Ele precisou de toda a sua força de vontade para manter a compostura. Posso vê-lo mais de perto, hesitante. Luísa tirou o cordão e o estendeu. Suas mãos se tocaram por um instante, e Sérgio sentiu um estranho frio na espinha. O medalhão era inconfundível, com o pequeno V gravado discretamente na parte de trás. O mesmo que ele mandara gravar para Verônica. É muito valioso? Perguntou Luísa, interpretando incorretamente a intensidade do olhar dele. Não pelo valor material. Sérgio devolveu o pingente, esforçando-se para manter a voz firme. É só que, parece com um que conheci, um silêncio desconfortável se instalou entre eles, quebrado pelo barulho de um caminhão passando na estrada. Acho que encontrei o problema, disse Luísa, voltando sua atenção para o motor. A bobina está com mau contato. Posso consertar temporariamente, mas o senhor vai precisar trocar a peça quando chegar na cidade. Em poucos minutos, com habilidade surpreendente. Ela improvisou um reparo que fez o motor ronronar novamente. Pronto, deve aguentar até São Paulo, se é para lá que o senhor está indo. Sérgio assentiu, ainda abalado. Tirou a carteira do bolso e ofereceu várias notas de 100. Luísa recuou, sacudindo a cabeça. Não precisa pagar, foi só um favorzinho. Insisto. Ele estendeu novamente o dinheiro. Por favor. Ela finalmente aceitou uma única nota, relutante. Qual seu nome? Perguntou Sérgio, tentando soar casual. Luísa Mendonça. Sérgio Carvalho. Ele se apresentou, estendendo a mão quando se despediram. Sérgio já sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Dentro do carro, observou pelo retrovisor a figura da jovem voltando para a lanchonete modesta. O medalhão de borboleta não poderia estar ali por coincidência. Ao retomar a estrada, uma tempestade de perguntas o atormentava. Como aquele pingente tinha ido parar no pescoço daquela garçonete? Seria possível que... Não podia se permitir ter esperanças depois de tantos anos, mas algo estava errado. E pela primeira vez em muito tempo, Sérgio Carvalho sentiu o desconforto da dúvida corroendo as certezas que haviam estruturado sua vida nos últimos 23 anos. O veloz Maserati engoliu quilômetros enquanto a mente do empresário trabalhava ainda mais rápido, traçando planos, levantando hipóteses. Quem era realmente Luísa Mendonça e por que ela carregava no pescoço o último presente que ele dera à sua falecida esposa? O escritório no último andar do edifício Carvalho ocupava todo o piso, com janelas do chão ao teto que proporcionavam uma vista panorâmica de São Paulo. Maurício Tavares observava a cidade enquanto girava distraidamente o uísque em seu copo de cristal. Aos 47 anos, era a imagem perfeita do executivo de sucesso. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno sob medida, e o olhar calculista de quem sempre planeja 3 passos à frente. O Sérgio já chegou de Goiás? Perguntou a secretária que acabara de entrar. Ainda não, senhor Tavares, mas ligou avisando que está a caminho. Maurício assentiu e dispensou a mulher com um gesto. Assim que ficou sozinho, seu semblante amigável deu lugar a uma expressão sombria. Pegou o celular e discou um número que não estava em sua agenda. Dr. Menezes, quero um relatório completo sobre ela hoje, sem mudanças no protocolo até segunda ordem. Desligou sem esperar resposta. 23 anos mantendo Verônica Almeida viva, em coma induzido, numa clínica isolada na Serra da Canastra.
23 anos de vigilância constante para que seu segredo permanecesse enterrado. 23 anos fingindo ser o amigo leal que ajudou Sérgio a reconstruir o Império Carvalho após a morte da esposa. A porta do escritório se abriu abruptamente. Sérgio entrou, ainda com o mesmo terno amarrotado da viagem, o semblante carregado. Parece que o dia foi péssimo, comentou Maurício, recompondo seu sorriso amigável. O contrato! Perdemos! Cortou Sérgio, servindo-se de uma dose generosa de uísque. Aqueles filhos da mãe foram com a proposta dos alemães. Lamentável, mas podemos reavaliar nossa estratégia para... Sérgio ergueu a mão, interrompendo-o novamente. Não vim falar de negócios. Maurício, quero que você contrate alguém. Investigação discreta. Maurício sentiu um frio na espinha, mas manteve a expressão neutra. Algum problema. Preciso localizar um orfanato, provavelmente em Goiás, talvez próximo a São Miguel, e rastrear uma garota. Maurício pousou o copo lentamente. Uma garota? Uma garçonete, Luísa Mendonça. Uns 23 anos? O número ecoou na mente de Maurício. 23. A exata idade que teria o bebê de Verônica. Algum motivo específico? Indagou, controlando cuidadosamente o tom de voz. Sérgio hesitou, como se ponderasse o quanto revelar. Ela tinha algo que me fez pensar na Verônica. A chuva fustigava o Cessna Citation, que cortava o céu em direção a Salvador. Na cabine luxuosa, Verônica Almeida Carvalho segurava a mão do marido com força. Aos 25 anos, com 3 meses de gravidez, estava radiante apesar do medo de voar. Vai dar tudo certo. Sérgio tentava acalmá-la enquanto a aeronave sacudia na turbulência. Nenhum dos dois viu quando Maurício, convidado para a viagem de última hora, retornou do toalete. Ninguém notou quando ele trocou um olhar cúmplice com o copiloto contratado especialmente para aquele voo, o que ninguém jamais descobriria. Maurício havia sabotado o sistema hidráulico do jato. A aeronave caiu no litoral da Bahia durante forte tempestade. As autoridades encontraram destroços e 2 corpos, o piloto original e um passageiro não identificado. Sérgio foi dado como morto, mas pescadores o resgataram inconsciente, agarrado a destroços. Verônica simplesmente desapareceu quando Sérgio finalmente retornou a São Paulo, após meses de recuperação em um hospital distante. Encontrou um império à beira da falência e um atestado de óbito da esposa. E Maurício, o amigo dedicado, gerindo tudo na sua ausência. O que Sérgio nunca soube, Maurício havia levado Verônica, ainda viva, mas gravemente ferida, para uma clínica particular. Lá, ela deu à luz uma menina antes de ser induzida a um coma do qual nunca a deixariam despertar. O bebê foi enviado a um orfanato distante com apenas uma lembrança: o medalhão de borboleta que Verônica jamais tirava. Terra para Maurício. Sérgio estalou os dedos. Você ouviu o que eu disse? Desculpe. Estava pensando na logística dessa investigação. Mentiu Maurício, voltando ao presente. Pode deixar comigo. Vou colocar meus melhores homens nisso. O que Sérgio não percebia era que sua solicitação acabara de acionar um alarme de emergência na elaborada teia de mentiras de Maurício. Assim que Sérgio saiu, Maurício fez 3 ligações. A primeira para seu investigador particular, ordenando a vigilância imediata de Luísa Mendonça. A segunda para o Dr. Menezes, aumentando a sedação de Verônica. A terceira para uma conta bancária nas Ilhas Cayman, preparando uma rota de fuga que esperava nunca precisar usar, na pequena casa de madeira nos arredores de São Miguel de Goiás. Benedita preparava um chá de erva cidreira, enquanto aguardava a neta adotiva voltar do trabalho. Aos 78 anos, a senhora negra de cabelos brancos carregava o peso de um segredo que a consumia há mais de 2 décadas. O barulho da porta anunciou a chegada de Luísa. Nossa, vó, que cheiro bom! Exclamou a jovem, beijando a testa da idosa. Fiz seu chá favorito, como foi o dia. Luísa sorriu, tirando o avental da lanchonete. Diferente. Ajudei um empresário rico cujo carrão quebrou na estrada, e ele ficou super estranho quando viu meu medalhão. O velho rosto de Benedita empalideceu. Que tipo de estranho? Ficou branco como papel. Perguntou onde eu tinha conseguido. Parecia que tinha visto um fantasma. Benedita pousou a xícara com mãos trêmulas. Qual era o nome dele?
Sérgio Carvalho. Você conhece? A velha senhora fechou os olhos por um instante. O momento que temera por 23 anos finalmente chegara. Quando jovem, Benedita havia sido governanta na mansão dos Carvalho em São Paulo. Estava lá quando Sérgio se casou com Verônica. Estava lá quando o jatinho particular desapareceu no mar. E foi ela quem, trabalhando anos depois no orfanato local, reconheceu o medalhão de borboleta no pescoço do bebê que chegou numa noite chuvosa. Vó, tá tudo bem. Benedita forçou um sorriso. Só cansaço, minha filha. Esse nome não me é estranho, mas minha memória já não é a mesma. Uma mentira necessária, pensou. Ainda não era hora de Luísa conhecer a verdade. Não quando existiam olhos observando, na clínica privada escondida entre as montanhas da Serra da Canastra. O Dr. Renato Menezes checava os sinais vitais de Verônica Almeida, aos 48 anos. A mulher em coma mantinha uma beleza etérea, como se o tempo apenas a tivesse tocado levemente durante seu sono forçado. A porta da ala restrita se abriu, e Bruno, seu filho de 27 anos e médico recém-formado, entrou. Os exames que você pediu. Pai, disse estendendo uma pasta. Dere. Menezes assentiu, evitando o olhar interrogativo do filho. Bruno havia crescido vendo aquela paciente misteriosa, sobre quem nunca recebera explicações satisfatórias. Alguma alteração nos padrões cerebrais? Perguntou Bruno, aproximando-se do leito. Nada significativo, respondeu Menezes secamente. E lembre-se, essa paciente não existe nos registros oficiais, como uma mulher pode simplesmente não existir por mais de 20 anos, insistiu Bruno. De quem ela está se escondendo? Não é ela quem se esconde, murmurou o médico, ajustando o gotejamento do sedativo. Somos nós, o que o der. Menezes não sabia era que seu filho carregava um segredo ainda maior. Bruno não era apenas médico, era um agente da Interpol, infiltrado para investigar uma rede internacional de lavagem de dinheiro. E o caso da paciente misteriosa acabara de se tornar peça-chave em sua investigação, enquanto aumentava a dose do sedativo conforme ordenado por Maurício. O Dr. Menezes não notou quando uma lágrima escorreu pelo rosto imóvel de Verônica. Sob a sedação pesada, no escuro de sua mente prisioneira, fragmentos de memória começavam a romper décadas de silêncio químico. De volta a seu apartamento de cobertura, Sérgio vasculhava um cofre embutido na parede de seu escritório. No fundo, em uma caixa de veludo que não abria há anos, encontrou o que procurava. A certidão de casamento e uma foto sua com Verônica. Ela usava um medalhão de borboleta, com dedos trêmulos. Sérgio tocou a imagem da esposa, tão jovem e radiante, sem saber que estava grávida quando embarcaram naquele voo fatídico. Ao lado da foto, havia um pequeno recorte de jornal. Queda de avião, mata empresário e esposa. A matéria, publicada quando ele ainda estava inconsciente no hospital, citava fontes oficiais que confirmavam a morte de Verônica. E se ela também tivesse sobrevivido? E se aquela garçonete, com exatamente a idade certa, carregando o medalhão de Verônica? Sérgio sacudiu a cabeça. Não podia se permitir esse tipo de esperança. Precisava de fatos, evidências. E para isso, precisava descobrir tudo sobre Luísa Mendonça. O que ele não sabia era que, no mesmo momento, Maurício Tavares também traçava planos relacionados à jovem. Mas enquanto Sérgio buscava respostas, Maurício precisava garantir que certas perguntas jamais fossem feitas. A limusine preta deslizou silenciosamente pelo asfalto molhado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O motorista abriu a porta para o passageiro que desembarcara do voo de Frankfurt. Lucas Carvalho, 32 anos, primo de Sérgio e herdeiro da fortuna rival, alto, com o bronzeado típico dos que passaram o inverno brasileiro nas praias europeias, Lucas retornava após 5 anos administrando os negócios da família no exterior. Bem-vindo de volta ao Brasil, Sr. Carvalho, cumprimentou o motorista. Lucas assentiu, observando a cidade através dos vidros escuros. São Paulo parecia exatamente igual, como se o tempo tivesse congelado durante sua ausência. Mas ele sabia que muito havia mudado, especialmente nos negócios da família. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sérgio. Jantar hoje, 20 horas. Precisamos conversar. Lucas sorriu. Seu primo sempre fora direto ao ponto. Aquela convocação, no entanto, era incomum. Nos últimos anos,
A comunicação entre eles limitara-se a reuniões de acionistas e trocas de e-mails formais. Mudança de planos, disse ao motorista. Vamos primeiro ao centro de São Miguel de Goiás. Tenho alguns assuntos para resolver antes de encontrar meu primo. Na sala de reuniões do Grupo Carvalho, Sérgio analisava relatórios financeiros quando Maurício entrou com uma pasta preta. Encontrei algo interessante, anunciou, colocando documentos sobre a mesa. Transferências regulares nos últimos 20 anos para uma instituição chamada Instituto de Saúde Integrada. Não consta em nosso portfólio oficial de investimentos. Sérgio franziu o senho. Nunca ouvi falar de onde vem o dinheiro. Uma conta subsidiária da holding, classificada como doações estratégicas. Quem autorizou? Maurício hesitou, calibrando sua resposta. Você, Sérgio. Ou, pelo menos, sua assinatura está em todos os documentos. Sérgio pegou os papéis, examinando a assinatura. Era sua, sem dúvida. Ou uma falsificação muito bem feita. Quanto? Quase 2 milhões por ano. Por mais de 2 décadas. Sérgio calculou mentalmente. Mais de 40 milhões de reais. Uma soma considerável, mesmo para os padrões do Grupo Carvalho. Quero investigar esse instituto pessoalmente. Maurício manteve a expressão impassível, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Acho que devemos deixar nosso departamento jurídico cuidar disso. Parece algum tipo de fraude usando seu nome. Não, vou ver isso com meus próprios olhos. Sérgio levantou-se, encerrando a discussão. Ah, Lucas chega hoje, vai jantar conosco. Lucas. Maurício não conseguiu esconder a surpresa. Pensei que vocês mal se falassem desde a disputa pelo controle das refinarias. Família é família, respondeu Sérgio secamente. Além disso, precisamos de aliados confiáveis. Assim que Sérgio saiu, Maurício pegou o telefone. Doutor, temos um problema. O instituto foi descoberto. Prepare o protocolo de contingência. A praça principal de São Miguel de Goiás fervilhava com o movimento da feira semanal. Luísa caminhava entre as barracas, comprando frutas para a semana e remédios para a Benedita. O medalhão de borboleta, como sempre, pendia em seu pescoço. Escondido sob a blusa, distraída escolhendo mangas, não percebeu quando um homem esbarrou nela, derrubando sua sacola. Desculpe, não vi você, disse Lucas, abaixando-se para ajudar a catar as frutas. Seus olhares se encontraram por um momento. Ambos ficaram imóveis. Tudo bem, Luísa respondeu finalmente, recuperando a compostura. Acidentes acontecem. Lucas sorriu entregando-lhe uma manga. Lucas Carvalho. Apresentou-se, estendendo a mão. Luísa Mendonça. Ela respondeu, apertando-a rapidamente. Você não parece ser daqui, observou ela, notando o sotaque e as roupas que gritavam, importado. É tão óbvio assim. Ele riu. Acabo de voltar da Europa. Estou de passagem, resolvendo alguns negócios. Bem, seja bem-vindo de volta. Luísa sorriu educadamente, preparando-se para seguir seu caminho. Posso compensar minha falta de jeito com um café, convidou Lucas, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Luísa hesitou. Havia algo familiar naquele homem, como se já o tivesse visto antes. Obrigada, mas preciso levar esses remédios para minha avó. Entendo. Talvez outra hora, insistiu ele, relutante em deixá-la ir. Talvez? Ela sorriu, afastando-se. A cidade é pequena. Acabamos esbarrando nas mesmas pessoas. Lucas a observou partir, intrigado. Não era o tipo de mulher que normalmente chamaria sua atenção, mas havia algo nela. Uma dignidade natural, talvez, que o deixara curioso. O que Lucas não sabia era que seu encontro casual estava sendo fotografado por um homem discreto em uma banca de revistas. Nem que o medalhão que Luísa carregava era a chave para um mistério que envolvia diretamente sua família. Bruno Menezes ajustou o estetoscópio, verificando os batimentos cardíacos de Verônica. Desde a ordem para aumentar a sedação, ele notara alterações sutis em seus sinais vitais. Como médico, sabia que algo não estava certo. Como agente infiltrado, suspeitava que essa paciente misteriosa poderia ser a peça que faltava em sua investigação. Quem é você realmente? Sussurrou, observando o rosto sereno da mulher em coma. Na parede, uma pequena câmera registrava cada movimento.
Bruno sabia que estava sendo vigiado. Seu pai apareceu na porta. "O que está fazendo?" perguntou o Dr. Menezes tenso. "Apenas verificando os sinais. Notei um padrão incomum no eletroencefalograma", respondeu Bruno casualmente. Como se ela estivesse tentando acordar, o médico mais velho aproximou-se rapidamente, verificando os monitores. "Oh, impossível! Com essa dosagem, ela mal consegue sonhar. Exatamente o que me intriga." Bruno encarou o pai. "Qual é a história real dessa mulher? Por que mantê-la assim por tanto tempo? Você sabe as regras, Bruno. Não fazemos perguntas, o senhor Tavares paga generosamente por nossa discrição. Maurício Tavares." Bruno fingiu surpresa, embora já tivesse confirmado a ligação semanas antes. "O sócio do Grupo Carvalho." "Esqueça esse nome", cortou o Dr. Menezes. "E esqueça suas perguntas se quiser continuar trabalhando aqui." Quando seu pai saiu, Bruno tirou discretamente do bolso um pequeno dispositivo e o escondeu sob o colchão de Verônica. Um microtransmissor que enviaria dados vitais para seu computador pessoal. Se houvesse qualquer alteração significativa no estado da paciente, ele saberia imediatamente na pequena casa de Benedita. O telefone tocou à noite. A idosa atendeu com mãos trêmulas. "Senhora Benedita", uma voz masculina, voz desconhecida. "Sim, tenho uma mensagem muito simples. O passado deve permanecer enterrado. Para o bem da sua neta." A linha ficou muda. Benedita sentou-se, sentindo o coração disparar. Depois de tantos anos, o medo que sempre a acompanhara finalmente ganhava voz. "Vó, quem era?" perguntou Luísa, entrando na sala com uma xícara de chá. "Número errado", mentiu a idosa, forçando um sorriso. Como foi seu dia, enquanto Luísa contava sobre a feira e o estranho encontro com Lucas? Benedita tomava uma decisão silenciosa. Era hora de se preparar para a tempestade que se aproximava. O pequeno baú de madeira escondido sob seu colchão guardava as únicas provas que conectavam Luísa à família Carvalho. Provas que ela mantivera por segurança, mas que agora poderiam colocar a neta em perigo. No restaurante mais exclusivo de São Paulo, Sérgio aguardava o primo. Lucas chegou pontualmente, com o mesmo ar confiante de sempre. "Quanto tempo, primo?" cumprimentou Lucas, apertando a mão de Sérgio. 5 anos. "A Europa te tratou bem." Enquanto pediam drinks, Sérgio observava o primo atentamente. Apesar das divergências do passado, Lucas sempre fora previsível em sua ambição. Era isso que Sérgio precisava agora. Alguém ambicioso o suficiente para arriscar, mas previsível em suas motivações. "Então, o que é tão urgente que fez você me convidar para jantar depois de anos de comunicações via advogados?" perguntou Lucas diretamente. "Encontrei irregularidades nas finanças do grupo, transferências não autorizadas para uma instituição misteriosa." Lucas ergueu as sobrancelhas. "E você suspeita de quem?" "Ainda não tenho certeza", mentiu Sérgio, testando o primo. "Mas preciso de olhos e ouvidos que não sejam leais a ninguém além de mim." "E você pensa em mim depois de me afastar da diretoria?" "Precisamente porque te afastei", respondeu Sérgio. "Ninguém suspeitaria de nossa colaboração." Lucas sorriu, girando o uísque no copo. "Interessante. E o que ganho com isso? Uma posição no conselho e ações preferenciais da nova subsidiária que pretendo abrir." Os olhos de Lucas brilharam. Era exatamente o tipo de oferta que não poderia recusar. "Estou dentro. Por onde começamos?" "Por uma garçonete em São Miguel de Goiás." Lucas congelou, lembrando-se do encontro daquela tarde. Por acaso, o nome dela seria Luísa Mendonça. Foi a vez de Sérgio ficar surpreso. "Como você sabe, digamos que o destino tem um senso de humor interessante", respondeu Lucas, pensando no acidente que Maurício havia cuidadosamente orquestrado. "Esbarrei com ela hoje na feira, do outro lado do restaurante, sem que percebessem. Michele Torres, 29 anos, enfermeira recém-contratada pelo Grupo Carvalho. Observava a conversa. Sua entrevista com Sérgio naquela tarde havia sido breve e objetiva. Infiltrar-se no Instituto de Saúde integrada como enfermeira. Uma missão arriscada, mas a generosa oferta financeira tornava impossível recusar. O que nenhum deles sabia, o destino já começara a tecer sua teia, aproximando os fios de vidas que permaneceram separadas por mais de 2 décadas de mentiras.
O sol mal havia nascido quando Luísa chegou à lanchonete La Mariposa. Gostava desse horário, dos primeiros raios dourados penetrando pelas janelas, do cheiro de café fresco, da quietude antes do movimento do dia. Enquanto arrumava as mesas, seu pensamento vagava para o estranho encontro na feira. Lucas Carvalho. Havia algo no sobrenome que a incomodava, uma sensação esquisita de familiaridade, como se fosse uma palavra que estivera na ponta da língua durante muito tempo. O sininho da porta tocou, interrompendo seus pensamentos. Bom dia, vocês abrem cedo. A voz grave e confiante pertencia a Lucas, impecável em seu terno casual, como se frequentar lanchonetes de beira de estrada às 6 da manhã fosse perfeitamente normal. Oficialmente só às 7, respondeu Luísa, surpresa com a coincidência. Mas pode entrar. Destino, talvez. Ele sorriu, aproximando-se do balcão. Passei a noite em São Miguel e estou voltando para São Paulo. Pensei em tomar um café na estrada e me lembrei que você mencionou trabalhar numa lanchonete. E como descobriu que era esta? Perguntei na praça, cidade pequena. Lembra? Ele piscou. Luísa serviu-lhe café, observando-o discretamente. Havia algo magnético nele, uma confiança que beirava a arrogância, mas temperada com um charme genuíno. Então, Luísa Mendonça, além de vender o melhor café da estrada, o que mais você faz? A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Lucas contou sobre seus anos na Europa, sobre os negócios da família. Luísa falou da avó, dos estudos interrompidos quando precisou trabalhar em tempo integral, dos planos de retomar a faculdade algum dia, a administração, confessou ela meio envergonhada. Todo mundo acha estranho uma garçonete querer estudar administração. Nem, acho admirável, respondeu Lucas sinceramente. A determinação costuma ser mais importante que as circunstâncias. Quando outros clientes começaram a chegar, Lucas deixou uma gorjeta generosa e um cartão de visitas com seu número pessoal. Se algum dia precisar de qualquer coisa em São Paulo, ofereceu ele. Com um sorriso que não conseguiu disfarçar sua hesitação em partir, Luísa guardou o cartão no bolso, surpresa consigo mesma por desejar que ele ficasse mais um pouco. O que ela não sabia. 2 homens em um carro estacionado do outro lado da rua fotografavam cada movimento, registrando a crescente aproximação entre ela e Lucas Carvalho. Na mansão dos Carvalho nos Jardins, Sérgio examinava os documentos de adoção de Luísa, que seu investigador particular conseguira. A ficha indicava que ela chegara ao orfanato Santa Clara em São Miguel de Goiás, com aproximadamente 2 semanas de vida, sem identificação dos pais biológicos. O único pertence. Um medalhão de prata em forma de borboleta. Algo na documentação o incomodava. As datas não batiam. Se Luísa tinha 23 anos, deveria ter dado entrada no orfanato logo após o acidente aéreo. Mas o documento indicava que ela chegara quase 3 meses depois. 3 meses. O tempo exato de gestação que Verônica tinha quando embarcaram naquele voo. O telefone tocou, arrancando-o de suas reflexões. Os exames de DNA já estão prontos? Perguntou diretamente, sem cumprimentos. Ainda não, Sr. Carvalho, respondeu o investigador. Mas encontrei algo interessante sobre a funcionária que recebeu a criança no orfanato, uma tal de Benedita Oliveira. Sérgio sentiu o coração acelerar. Benedita, tem certeza? Absoluta. Segundo os registros, ela trabalhou como assistente social no orfanato por apenas 2 anos. Saiu logo depois da adoção informal da menina. Adoção informal. Exato. Não há papéis oficiais. Aparentemente, ela simplesmente saiu do emprego e levou a criança consigo. Ninguém questionou na época. Sérgio desligou, um turbilhão de emoções o dominando. Benedita. A mesma Benedita que havia sido governanta na mansão dos Carvalho por mais de 15 anos. A mesma que considerava Verônica quase como uma filha. A mesma que desaparecera misteriosamente semanas após o anúncio da morte de seus patrões. Não podia ser coincidência. No Instituto de Saúde Integrada, Michele Torres passava por sua orientação como nova enfermeira. O lugar era impecável. Instalações modernas, equipamentos de última geração, segurança rigorosa, surpreendentemente deserto para uma clínica tão bem equipada. Quantos pacientes vocês atendem? Perguntou inocentemente ao supervisor. Nossa taxa de ocupação varia, respondeu o homem evasivamente.
Sua função será exclusivamente na ala leste, cuidando de pacientes de longa permanência. Casos neurológicos. Exatamente. Alguns em estado vegetativo há anos. Suas famílias pagam por cuidados especializados e, acima de tudo, discrição. Michelle assentiu. Sérgio havia sido claro. Sua missão era localizar uma paciente específica e avaliar seu estado, sem levantar suspeitas. A descrição era vaga. Mulher entre 45 e 50 anos, possivelmente em coma. Uma agulha num palheiro. Não fosse pelo detalhe final que Sérgio mencionara, procure por uma marca no pescoço, onde deveria estar um medalhão de borboleta. No final do dia, entregaram-lhe um crachá com acesso restrito e um tablet com a lista de pacientes sob seus cuidados. 5 nomes, todos com códigos em vez de nomes reais. O último da lista, paciente VR-237. Bruno estacionou o carro a alguns quarteirões da lanchonete La Mariposa. Vestindo roupas comuns e óculos escuros, parecia apenas mais um viajante fazendo uma pausa na estrada. Como agente da Interpol disfarçado de médico, sua investigação sobre o cartel de lavagem de dinheiro havia o levado a uma conexão inesperada. Parte do dinheiro passava pelo instituto onde seu pai trabalhava. E agora, essa mesma trilha o conduzia a uma simples garçonete em Goiás. A jovem atrás do balcão não parecia nada extraordinária à primeira vista. Bonita de um jeito discreto, gestos eficientes, sorriso fácil para os clientes, o que a conectaria a uma rede internacional de lavagem de dinheiro. E por que Lucas Carvalho, herdeiro de um império financeiro sob investigação, havia feito questão de conhecê-la? Enquanto tomava seu café, Bruno observou quando Luísa atendeu o telefone da lanchonete e seu rosto se iluminou. A linguagem corporal dela mudou sutilmente. Ombros mais relaxados, uma mecha de cabelo enrolada no dedo, risos leves. Claro, ela disse ao telefone. Hoje à noite tenho que ver se minha avó vai ficar bem sozinha. Bruno aguçou os ouvidos. Uma primeira impressão lhe dizia que Luísa não tinha ideia do papel que desempenhava nesse quebra-cabeça. Parecia genuinamente surpresa com a atenção repentina de Lucas. Quando ela desligou, ainda sorrindo, Bruno aproximou-se do balcão para pagar. Parece que alguém recebeu uma boa notícia, comentou casualmente. Luísa corou levemente. Apenas um amigo sugerindo um jantar, respondeu ela, devolvendo-lhe o troco. Lucas Carvalho não é o tipo que tem apenas amigas. Deixou escapar Bruno. Observando atentamente a reação dela, o rosto de Luísa registrou surpresa. Você o conhece? Bruno improvisou rapidamente. Estudamos juntos brevemente. Os Carvalho são famosos em certos círculos. Que círculos? Dinheiro antigo, poder, o tipo de família que aparece mais em escândalos financeiros que em colunas sociais. Viu a hesitação nos olhos dela e acrescentou. Apenas tenha cuidado. Pessoas assim costumam ter agendas ocultas. Bruno deixou a lanchonete satisfeito. A semente da dúvida fora plantada. Agora precisava descobrir qual era o real interesse de Lucas Carvalho naquela garçonete aparentemente comum, na clínica. Tarde da noite, Verônica Almeida flutuava em um limbo químico. Décadas de sedação haviam criado um mundo nebuloso, onde realidade e delírio se misturavam. Mas algo estava mudando. Primeiro vieram os sons, mais nítidos que o habitual. Depois, sensações, a textura dos lençóis, o frio do ar-condicionado. Por fim, fragmentos de memória começaram a emergir do nevoeiro, o avião sacolejando na turbulência, o pânico, Sérgio segurando sua mão. Depois, dor excruciante, vozes distantes. Ela está grávida. Mantenha-a viva até o parto. Um choro de bebê, uma menina, pequenos dedos agarrando seu medalhão de borboleta. Alguém dizendo, leve a criança para longe, ela nunca deve saber. Em seu leito, enquanto os monitores registravam sutis alterações em sua atividade cerebral, uma lágrima escorreu pelo rosto de Verônica, sob as pálpebras. Seus olhos moviam-se rapidamente, como se procurassem algo, ou alguém, perdido há muito tempo. O dispositivo que Bruno havia escondido captou essas mudanças, enviando silenciosamente os dados para seu computador. Na casa de Benedita, Luísa experimentava o único vestido bonito que possuía. Um modelo simples, azul marinho, guardado para ocasiões especiais,
Aonde você vai toda arrumada? Perguntou a avó. Preocupação evidente em seu olhar. Jantar com um amigo que conheci na feira, respondeu Luísa, tentando soar casual. Que amigo? Lucas Carvalho. Ele é de São Paulo, mas está a negócios aqui por alguns dias. O rosto de Benedita empalideceu visivelmente. Carvalho. A voz da idosa tremeu. Como ele é. Alto, elegante, olhos verdes. Por quê? Conhece a família. Benedita sentou-se lentamente. O peso de décadas de segredo subitamente insuportável. Luísa, sente-se. Precisamos conversar sobre seu medalhão. A jovem tocou instintivamente a borboleta de prata em seu pescoço. O que tem ele? Não é apenas uma joia. É uma conexão com seu passado. Um passado que, talvez, esteja finalmente te alcançando, antes que pudesse continuar. O telefone tocou. Lucas havia chegado e esperava na praça principal como combinado. Luísa hesitou, dividida entre a urgência na voz da avó e a promessa da noite que a aguardava. Podemos conversar quando eu voltar, pediu, beijando a testa da idosa. Benedita assentiu relutantemente, observando a neta sair. Sabia que não poderia protegê-la para sempre. Os Carvalho haviam encontrado Luísa, exatamente como sempre temera, enquanto a jovem se afastava. Benedita foi até seu quarto e retirou debaixo do colchão o pequeno baú que guardava há mais de 20 anos. Dentro dele, recortes de jornais sobre o acidente aéreo. Uma foto antiga onde ela aparecia com o uniforme de governanta ao lado de uma jovem Verônica. E, o mais importante, uma carta endereçada a Luísa, para ser aberta apenas quando a verdade não pudesse mais ser ocultada. Aquela noite, Benedita sabia. Marcava o começo do fim de uma mentira que durara quase uma vida inteira. O restaurante que Lucas escolheu ficava na cobertura do único hotel de luxo de São Miguel de Goiás. Dali, a cidade inteira parecia uma maquete iluminada, tão distante da realidade de Luísa, quanto as estrelas que pontilhavam o céu daquela noite clara. Gostou da vista? Perguntou Lucas, observando-a através do reflexo na janela. É como olhar para outro mundo, respondeu Luísa sinceramente. Havia algo estranhamente natural na companhia dele, como se conversassem há anos, não há dias. Lucas contou sobre a vida em Frankfurt, as viagens pela Europa, os negócios da família. Luísa falou sobre os estudos interrompidos, os livros que devorava nas horas vagas, os sonhos que mantinha vivos apesar das limitações financeiras. Por que nunca saiu de São Miguel? Perguntou ele entre um gole de vinho e outro. Luísa hesitou, tocando instintivamente o medalhão escondido sob o vestido azul. Minha avó. Ela criou-me sozinha desde bebê. Agora é minha vez de cuidar dela. Admiro sua lealdade, minha família. Bem, digamos que lealdade não é nossa virtude mais forte. Algo na maneira como ele disse isso fez Luísa lembrar-se das palavras do estranho na lanchonete. Os Carvalho são famosos em certos círculos. Você mencionou um primo, Sérgio. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Lucas. Sim, como soube. Conheci um Sérgio Carvalho recentemente. Ajudei quando o carro dele quebrou na estrada. Lucas pousou o copo lentamente, estudando-a com novo interesse. Que coincidência fascinante, comentou, escolhendo as palavras com cuidado. E ele mencionou nossa relação familiar. Não conversamos muito. Luísa deu de ombros. Mas ele teve uma reação estranha quando viu isto. Ela puxou o medalhão para fora do vestido. A borboleta de prata cintilou sob as luzes do restaurante. Lucas empalideceu visivelmente. Posso? Pediu, estendendo a mão. Quando seus dedos tocaram o medalhão, ele parecia estar vendo um fantasma. Onde conseguiu isso? Veio comigo do orfanato. Única lembrança dos meus pais biológicos. Lucas devolveu o pingente como se de repente estivesse quente demais para segurar. Já se perguntou quem eles eram. Todos os dias da minha vida, respondeu Luísa, guardando novamente a joia sob o vestido. Mas minha avó sempre diz que algumas perguntas são mais perigosas que suas respostas. No Instituto de Saúde Integrada, Michele Torres estava em seu primeiro turno noturno. A ala leste, onde trabalhava, era um labirinto de corredores silenciosos e portas trancadas. De todas as pacientes sob seus cuidados, VR-237 era a mais misteriosa. Isolada no final do corredor,
com protocolos de tratamento excessivamente rigorosos. Aproveitando um momento em que o supervisor se ausentou, Michelle deslizou o cartão de acesso na porta do quarto 237. O interior era surpreendentemente confortável para um paciente em coma. Decoração elegante, flores frescas, uma pequena biblioteca. Não parecia um quarto de hospital, mas um quarto de alguém à espera de acordar. Na cama, uma mulher de aproximadamente 48 anos dormia profundamente. Michelle aproximou-se, verificando os monitores. Os sinais vitais eram estáveis, mas havia algo incomum na leitura do eletroencefalograma. Ondas cerebrais mais ativas que o esperado para alguém sob sedação tão forte. Michelle examinou discretamente o pescoço da paciente. Ali estava, uma marca mais clara na pele, como se algo tivesse sido usado ali por muitos anos, e depois removido, exatamente como Sérgio havia descrito. "Quem é você?", sussurrou, estudando o rosto sereno da mulher, como se tivesse ouvido a pergunta. A paciente moveu levemente os lábios. Um murmúrio quase inaudível. "Mariposa." Michelle congelou. Pacientes em coma induzido não falam, não respondem, não deveriam ter consciência alguma sob tamanha sedação. "Você pode me ouvir?", perguntou baixinho, inclinando-se para perto do ouvido da mulher. "Bebê." "Minha. Borboleta." O coração de Michelle disparou. Precisava informar Sérgio imediatamente, mas antes que pudesse se mover, uma voz surgiu atrás dela. "Enfermeira Torres, o que está fazendo, Doetri?" Menezes estava parado à porta, seu rosto uma máscara de suspeita. "Desculpe, doutor. Achei ter ouvido algum som vindo do quarto. A paciente parece estar tentando comunicar-se." O médico aproximou-se rapidamente, verificando os monitores. "Impossível. A sedação está no nível máximo protocolado." Mas eu a ouvi dizer mariposa e borboleta. Menezes lançou-lhe um olhar penetrante. "Os monitores não mostram atividade compatível com fala consciente." "Você deve ter imaginado." Michelle assentiu, fingindo aceitar a explicação, mas tinha certeza do que ouvira. E a palavra mariposa, borboleta em espanhol, não podia ser coincidência. No hotel de São Paulo, Bruno verificava as leituras enviadas pelo dispositivo escondido sob o colchão de Verônica. Os dados eram claros: aumento na atividade cerebral, flutuações nos padrões de sono REM, variações nos sinais vitais incompatíveis com alguém sob sedação constante. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Lucas Carvalho jantando com Luísa Mendonça agora, confirmar vigilância. Bruno digitou rapidamente. "Mantenha distância, apenas observe." A conexão entre Luísa e a paciente misteriosa se fortalecia. Mas qual era exatamente o papel de Lucas nesse cenário? E por que tanto interesse numa simples garçonete de Goiás? O jantar com Lucas se estendeu por horas, quando finalmente a deixou em casa. Já passava da meia-noite. Luísa entrou silenciosamente, esperando encontrar a avó dormindo. Surpreendeu-se ao ver luz na cozinha. Benedita estava sentada à mesa, mãos trêmulas segurando uma xícara de chá frio diante dela. Antigas fotografias amareladas pelo tempo. "Vó, tudo bem?" A idosa levantou o olhar, seus olhos vermelhos de choro. "Como foi o jantar com o rapaz Carvalho?" "Agradável", respondeu Luísa, sentando-se ao lado dela. "Mas claramente você tem algo importante para me dizer." Benedita respirou fundo, como quem reúne coragem para dar um salto no escuro. "Lembra quando me perguntou se conhecia os Carvalho? A verdade é que trabalhei para eles. Por 15 anos, fui governanta na mansão da família em São Paulo." Luísa arregalou os olhos. "Por que nunca me contou? Porque deixei aquela vida para trás quando trouxe você comigo. Porque prometi te proteger daquele mundo." "Me proteger? De quê?" Benedita pegou uma das fotografias. Nela, uma jovem mulher loira sorria, usando um medalhão de borboleta idêntico ao de Luísa. Esta era Verônica Almeida Carvalho, esposa de Sérgio Carvalho. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. "Meu medalhão? É o mesmo que..." "Sim. Quando você chegou ao orfanato, reconheci imediatamente. Era o medalhão que Sérgio havia dado a Verônica como presente de casamento." "Mas como? Não entendo. Você chegou ao orfanato meses após o acidente aéreo que supostamente matou o casal Carvalho?" "Sérgio sobreviveu.
Mas Verônica foi dada como morta. Está dizendo que ela era sua mãe. Acredito que sim. Tudo indica isso. O medalhão, as datas, até mesmo seus olhos. São os olhos dela. Luísa sentiu a sala girar. Toda a sua vida, toda a sua identidade, parecia desmoronar como um castelo de cartas. Mas se ela morreu no acidente, como eu, esse é o mistério que sempre me assombrou. Se ela morreu, como você nasceu meses depois. E se não morreu, onde esteve todos esses anos? No edifício Carvalho, Maurício Tavares recebia relatórios sobre os movimentos de todos os envolvidos. A situação se deteriorava rapidamente. Lucas e Luísa, Sérgio investigando o instituto, a nova enfermeira mostrando interesse excessivo em Verônica. Dobre a segurança na clínica, ordenou ao telefone. E prepare o protocolo de transferência. Desligou, servindo-se de uma dose generosa de uísque. 23 anos construindo sua vingança contra o cartel que assassinara sua família na juventude. 23 anos usando a fortuna dos Carvalho, infiltrando-se no sistema financeiro, rastreando cada membro daquela organização criminosa. Estava tão perto de completar seu plano, faltava apenas recuperar o microchip escondido no medalhão de borboleta. A chave final para acessar contas offshore com provas suficientes para destruir o cartel de uma vez por todas. Maurício não permitiria que seus fantasmas pessoais ressurgissem agora. Nem que para isso precisasse criar novos fantasmas. No quarto de hotel, Lucas digitava furiosamente em seu laptop. Os bancos de dados da empresa revelavam transferências suspeitas, coincidindo com as datas que Sérgio havia mencionado, todas direcionadas ao Instituto de Saúde integrada na Serra da Canastra. Seu telefone tocou. Era Sérgio. Temos um problema. Os resultados do DNA chegaram. E 99,98% de probabilidade. Luísa Mendonça é minha filha biológica. Lucas sentiu o peso daquela revelação. Sua aproximação com Luísa, inicialmente parte do plano para investigar Maurício, agora ganhava contornos de traição familiar. Mas se ela é sua filha, Verônica deve ter sobrevivido ao acidente tempo suficiente para dar à luz, e alguém escondeu isso de mim por mais de 2 décadas. Maurício, concluiu Lucas, as peças se encaixando. Preciso de mais provas antes de confrontá-lo. E preciso encontrar respostas na Serra da Canastra. Lucas hesitou, pensando em Luísa, em como seus olhos brilhavam quando falava de seus sonhos, em como tocava o medalhão inconscientemente quando estava nervosa, exatamente como Sérgio havia descrito que Verônica fazia. Vou ajudar você, primo, mas precisamos proteger Luísa. Ela não tem ideia do furacão que está por vir. O que Lucas não disse, já sentia por ela algo que complicava tudo, algo que tornava a missão pessoal, algo que o fazia questionar de que lado realmente estava. O helicóptero cortava o céu da Serra da Canastra, numa manhã de névoa persistente, no assento de passageiro. Sérgio observava a paisagem selvagem abaixo. Sentindo o peso da pistola escondida sob o paletó, não era homem de violência, mas 3 décadas de negócios lhe ensinaram que certas situações exigiam precauções extremas. Ao seu lado, o piloto apontou para uma clareira entre a vegetação densa. Ali, senhor, o Instituto de Saúde Integrada, visto do alto. O complexo parecia inofensivo, um conjunto de edifícios modernos cercados por jardins bem cuidados, mais semelhante a um spa de luxo que a uma clínica. Mas o número de câmeras de segurança e a presença de homens armados nos perímetros contava outra história. Confirme a hora com Michele, ordenou Sérgio. O coordenador de segurança verificou o relógio. Ela estará no portão leste em exatamente 12 minutos. Nossos homens estão posicionados para interceptar qualquer resposta hostil. Sérgio assentiu. Não havia volta. Após semanas investigando, finalmente veria com seus próprios olhos o que o Instituto escondia. E se suas suspeitas estivessem corretas, se Verônica realmente estivesse viva, nada no mundo o impediria de levá-la para casa. Na entrada leste, Michele aguardava nervosa, fingindo checar anotações enquanto observava os guardas. Seu crachá de acesso seria a chave para a infiltração de Sérgio. A missão era arriscada, mas as descobertas dos últimos dias não lhe deixavam escolha, desde aquela primeira noite. A paciente VR-237, que agora suspeitava ser Verônica Almeida, apresentara sinais crescentes de consciência,
murmúrios, movimentos sutis, aumento da atividade cerebral, tudo indicando que, sob a pesada sedação, existia uma mente lutando para despertar. Enfermeira Torres, chamou o segurança. O Dr. Menezes solicitou sua presença no laboratório imediatamente. Michele sentiu o sangue gelar. Checou o relógio. Ainda faltavam 8 minutos para a chegada de Sérgio. Agora estou esperando uma entrega de medicamentos. Eles podem aguardar. O doutor disse que é urgente, sem opção. Michele o seguiu, enviando uma mensagem codificada de seu celular. Protocolo alterado, perigo. No laboratório. Dr. Menezes estudava exames recentes de Verônica quando Michele entrou. Ao lado dele, seu filho Bruno observava atentamente. Enfermeira Torres, note estas leituras do eletroencefalograma, apontou o médico. A paciente 237 está apresentando padrões inconsistentes com seu protocolo de sedação. Michele manteve o rosto impassível. Talvez seja necessário ajustar a medicação. Curioso, Menezes a encarou fixamente. As doses foram recalibradas há 2 semanas. Exatamente quando você começou a trabalhar aqui. Coincidência, doutor? Não acredito em coincidências, enfermeira. Especialmente quando minha paciente mais sensível começa a mostrar sinais de consciência logo após sua chegada. Bruno interveio, notando o desconforto crescente de Michele. Pai, estamos apenas especulando. Precisamos de mais dados antes de... Silêncio, cortou Menezes, sem desviar os olhos de Michele. Quem a enviou, Maurício? Ou alguém mais? Nesse momento, o alarme de segurança disparou. No monitor de vigilância do laboratório, viram Sérgio e 2 homens entrando pela porta leste. A Carvalho, murmurou Menezes, empalidecendo. Então é isso. Você trabalha para ele. Michele aproveitou a distração para recuar em direção à porta. Mas o médico foi mais rápido, bloqueando sua saída. Sabe o que acontecerá se Sérgio descobrir a verdade? Você tem ideia do que está em jogo. Sei apenas que vocês mantêm uma mulher em coma artificial contra sua vontade, respondeu Michele, abandonando o disfarce, e que ela é provavelmente Verônica Almeida, esposa de Sérgio Carvalho, dada como morta há mais de 20 anos. Ao ouvir isso, Bruno lançou um olhar penetrante ao pai. É verdade, aquela paciente é Verônica Almeida. Menezes pareceu envelhecer 10 anos em segundos. Você não entende. Ninguém entende. Maurício nos matará a todos se ela acordar. No corredor principal, Sérgio avançava determinado. 2 guardas tentaram detê-lo, mas recuaram ao reconhecer um dos homens mais poderosos do país. Havia uma aura de autoridade em Sérgio Carvalho que poucos ousariam desafiar. Onde fica a ala leste? Exigiu, dirigindo-se a uma enfermeira assustada. Final do corredor, senhor, mas é área restrita? Sérgio ignorou o aviso, seguindo as instruções que Michele lhe dera. Seu coração martela no peito. 23 anos de luto, raiva e vazio estavam prestes a culminar neste momento. Ao virar o corredor, viu a placa. Ala leste. Pacientes de longa permanência. E logo adiante, a porta que procurava. Quarto 237. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu congelar. Sérgio ficou paralisado na entrada, incapaz de processar o que via. Na cama, conectada a diversos monitores, estava uma mulher que, apesar das mudanças trazidas por 2 décadas, ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Verônica. Seus passos foram vacilantes ao aproximar-se da cama. As mãos tremiam quando tocou o rosto dela, a pele ainda macia, os cabelos agora com fios prateados entrelaçados ao loiro que tanto amara. Verônica, sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. Meu Deus, é você mesmo. Seus olhos captaram imediatamente a marca no pescoço dela. Um tom mais claro de pele, no formato exato do medalhão de borboleta que agora Luísa carregava. O que fizeram com você? Murmurou, examinando os tubos, os monitores. As bolsas de medicação, sua dor rapidamente transformando-se em fúria. A porta do quarto abriu-se novamente. Menezes entrou, seguido por Bruno e Michele. Senhor Carvalho, posso explicar. Sérgio avançou como um predador, agarrando o médico pelo jaleco. Explique então, explique por que minha esposa, supostamente morta há 23 anos, está aqui, viva, mantida em coma. Explique por que minha filha cresceu sem os pais. Explique.
Bruno interveio, separando-os. Não foi ideia dele. Meu pai apenas seguiu ordens. Ordens de quem? Maurício Tavares, revelou Menezes derrotado. Ele a trouxe após o acidente. Ela estava grávida, ferida, mas viva. Ele ordenou que a mantivéssemos assim, indefinidamente. A revelação atingiu Sérgio como um golpe físico. Maurício, seu melhor amigo, seu sócio, o homem que o ajudara a reconstruir sua vida após a tragédia. Por quê? A pergunta saiu como um lamento. Isso só ele pode responder, disse o médico. Sei apenas que depois que a criança nasceu, ele a levou embora. Quanto a Verônica, as ordens eram claras. Mantê-la viva, mas inconsciente. Para sempre, Michele, que verificava os monitores, interrompeu. Sérgio, ela está respondendo à sua voz. Olhe os padrões cerebrais. Era verdade. As linhas no monitor pulsavam com nova intensidade. Podemos acordá-la? Perguntou Sérgio, um lampejo de esperança atravessando o choque. DR. Menezes hesitou. Tecnicamente, sim, mas após tanto tempo sob sedação, o processo seria lento, potencialmente arriscado. E Maurício não controla mais nada. Cortou Sérgio decisivo. Quero minha esposa de volta. Agora, Bruno trocou um olhar significativo com Michele, como agente da Interpol. Sabia que este caso acabava de se expandir para algo muito maior que lavagem de dinheiro. Era sequestro, fraude, conspiração. Primeiro precisamos garantir sua segurança, argumentou Bruno. Se atirarmos daqui ou alterarmos drasticamente o protocolo de medicação, Maurício saberá imediatamente. Não me importa. Esperei 23 anos. Não esperarei nem mais um dia. Michele tocou o braço de Sérgio, tentando acalmá-lo. Há uma alternativa. Podemos reduzir gradualmente a sedação, permitindo que ela desperte lentamente, enquanto mantemos as aparências para Maurício. Ganhamos tempo para proteger Luísa e preparar um local seguro para transferir Verônica. Sérgio olhou novamente para a esposa. Após tantos anos acreditando que estava morta, cada minuto longe dela parecia uma eternidade. Mas Michele tinha razão. Precisavam ser estratégicos. 3 dias, concedeu finalmente. Nem um minuto a mais, Dotteri. Menezes assentiu, aliviado por não enfrentar a ira imediata de Maurício. Posso iniciar a redução de dosagem hoje mesmo, de forma que pareça uma falha técnica, não uma intervenção deliberada. E quanto a Luísa? Perguntou Bruno, fazendo Sérgio virar-se surpreso. Você conhece minha filha? Mais do que isso? Revelou Bruno. Tenho investigado a conexão dela com uma rede internacional de lavagem de dinheiro. Uma rede que, suspeito, Maurício utiliza para algum propósito pessoal. As peças começavam a se encaixar. O medalhão de borboleta, os milhões desviados, a obsessão de Maurício em manter Verônica sedada e Luísa afastada. Ela está em perigo, perguntou Sérgio, a preocupação paternal sobrepondo-se a tudo. Considerando que Maurício manteve sua esposa prisioneira por mais de 20 anos, respondeu Bruno gravemente. Diria que todos estamos, no leito, uma lágrima escorreu pelo rosto imóvel de Verônica, como se mesmo nas profundezas do coma induzido, ela pudesse sentir a presença do marido, a proximidade da filha e a tempestade que se formava após décadas de silêncio forçado, no pescoço. A marca deixada pelo medalhão ausente parecia mais evidente do que nunca. Um lembrete silencioso da conexão entre mãe e filha que nem mesmo Maurício conseguira romper completamente. A chuva castigava São Paulo quando Lucas entrou no apartamento de cobertura de Sérgio. O primo parecia ter envelhecido 10 anos em apenas um dia, os olhos vermelhos denunciando uma noite sem sono. Você a encontrou? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sérgio assentiu, servindo 2 doses de uísque. Viva, todos esses anos. Sua voz falhou. Maurício a manteve em coma induzido numa clínica particular na Serra da Canastra. Lucas aceitou o copo, digerindo a informação. E o pior é que não posso simplesmente trazê-la para casa, continuou Sérgio. O médico diz que a redução da sedação precisa ser gradual. Qualquer alteração brusca poderia... Ele não conseguiu terminar a frase. Quanto tempo? Estão reduzindo as doses desde ontem. Talvez alguns dias, até que ela desperte completamente. Enquanto isso, Maurício não pode suspeitar de nada. Lucas observou a chuva pela janela, pensando em Luísa.
nos últimos dias. Haviam conversado várias vezes por telefone. Ela mencionara que a avó finalmente começara a contar sobre seu passado, sobre sua conexão com a família Carvalho. Sérgio, tem algo que você precisa saber. Lucas respirou fundo. Meu pai, antes de morrer, me contou coisas sobre Maurício. Coisas que nunca fizeram sentido até agora. Sérgio ergueu os olhos, subitamente atento. Que coisas? Você sabe por que ele foi morar na Europa? A história oficial era a expansão dos negócios. Mas a verdade... Lucas hesitou. Ele descobriu documentos que sugeriam que Maurício desviava dinheiro para uma vingança pessoal. Vingança contra quem? Um cartel internacional, o mesmo que assassinou a família dele quando era adolescente. Sérgio recostou-se, lembrando-se dos poucos detalhes que Maurício compartilhara sobre seu passado traumático. Pais executados, irmã desaparecida, um adolescente deixado para trás como o único sobrevivente. Meu pai acreditava que Maurício estava usando o Grupo Carvalho como fachada para uma operação de infiltração e retaliação contra esse cartel. E suspeitava que o acidente do avião... Lucas encarou o primo. Talvez não tenha sido acidente. Um silêncio pesado caiu sobre o aposento, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva nas vidraças. Preciso da sua ajuda, disse Sérgio finalmente, para proteger Luísa e Verônica enquanto desvendamos o que Maurício realmente está tramando. Lucas estendeu a mão. Estou com você, primo. Até o fim. O que Sérgio não sabia. Enquanto falava, Lucas carregava no bolso um pequeno localizador GPS, um dispositivo instalado a pedido de Maurício semanas antes, quando o plano era apenas monitorar os movimentos de Sérgio. Agora, aquele mesmo dispositivo poderia se tornar a ferramenta para proteger Luísa. Na pequena casa em São Miguel de Goiás, Benedita arrumava uma mala enquanto Luísa a observava, preocupada. Vó, não entendo. Por que precisamos sair assim, de repente? Porque finalmente chegou o momento que sempre temi, respondeu a idosa, guardando cuidadosamente uma caixa de madeira entalhada. O momento em que o passado nos alcançaria naquela manhã, Benedita recebera uma ligação de Lucas Carvalho. A conversa breve fora suficiente para confirmar suas piores suspeitas. Maurício Tavares descobrira o paradeiro de Luísa. E agora, o medalhão que a jovem carregava tornara-se mais valioso e perigoso do que nunca. Luísa, sente-se, chegou a hora de te contar toda a verdade. A jovem obedeceu, o coração acelerado, desde a revelação sobre Verônica e o medalhão, sentia-se vivendo num filme surreal. Quando você chegou ao orfanato, eu já desconfiava de sua origem, o medalhão. Era impossível não reconhecê-lo. Mas tive certeza absoluta quando vi seus olhos, os mesmos olhos de Verônica. Por que não procurou Sérgio? Se suspeitava que eu era filha dele. Por que temia por sua vida? Benedita pegou as mãos da neta. Na noite em que você chegou ao orfanato, a pessoa que te trouxe me entregou um envelope. Disse que se eu algum dia tentasse contar a verdade para os Carvalho, nós duas seríamos mortas. Quem te ameaçou, Maurício? Nunca vi seu rosto, mas deixou claro que você só estaria segura se permanecesse anônima, longe da família Carvalho. Benedita abriu a caixa de madeira, retirando vários recortes de jornal e uma carta lacrada. Durante anos guardei estas provas e esta carta foi deixada com você no orfanato, endereçada para minha filha, escrita por Verônica nos dias entre o acidente e seu nascimento. Luísa pegou o envelope com mãos trêmulas, o papel amarelado pelo tempo, a caligrafia delicada no envelope, uma mensagem do passado, de uma mãe que nunca conhecera. Estão vindo nos buscar, continuou Benedita. Lucas e Sérgio arranjaram um lugar seguro onde poderemos ficar até resolverem essa situação. Mas se Verônica está viva, começou Luísa, a mente fervilhando de perguntas. Sim, minha filha, sua mãe está viva, e se os deuses forem misericordiosos, vocês se encontrarão em breve, no Instituto de Saúde Integrada. Bruno e Michele observavam os monitores de Verônica. A redução gradual da sedação começava a mostrar resultados. Movimentos oculares mais frequentes, períodos de consciência fugaz, tentativas de comunicação. Ela está lutando para voltar, comentou Michele, ajustando o gotejamento conforme as instruções do Dr. Menezes. Bruno assentiu, verificando seu laptop. Os dados do microtransmissor confirmavam. A atividade cerebral de Verônica aumentara 40% nas últimas 24 horas.
Conseguiu os registros que pedi? Perguntou a enfermeira. Michelle entregou-lhe um pendrive. Todos os arquivos médicos dela desde a admissão, 23 anos de tratamento forçado. Bruno inseriu o dispositivo no computador. Como agente da Interpol, precisava de provas concretas para construir o caso contra Maurício. E ali estavam, registros detalhados de sedação contínua, monitoramento constante, até mesmo anotações do parto de Luísa. Meu Deus! Murmurou, lendo os documentos. Maurício planejou tudo, o acidente, o desaparecimento de Verônica, até mesmo a adoção de Luísa por Benedita. Mas por quê? Questionou Michelle. Qual seria o motivo para uma conspiração tão elaborada? A resposta veio de uma voz fraca, quase inaudível. Microchip, borboleta. Ambos se viraram, surpresos. Verônica havia aberto os olhos azuis, idênticos aos de Luísa, agora semiconscientes, lutando para focar. E senhora Carvalho, pode me ouvir? Bruno aproximou-se, checando suas pupilas com uma lanterna. Minha filha. Cada palavra parecia exigir um esforço monumental. Perigo, medalhão. Michelle ajustou o leito, elevando a cabeceira para facilitar a respiração de Verônica. Sua filha está segura, assegurou. Não. Verônica agarrou o braço de Bruno com força surpreendente. Microchip! No medalhão, o cofre suíço. Bruno e Michelle trocaram olhares alarmados. Então, o medalhão de borboleta não era apenas uma joia sentimental. Continha informações pelas quais Maurício mantivera uma mulher prisioneira por mais de 2 décadas. Precisamos avisar Sérgio, disse Bruno pegando o telefone. E Lucas. Luísa pode estar em perigo maior do que imaginávamos. No heliponto do edifício Carvalho, Maurício recebia os relatórios de seus espiões. A redução na medicação de Verônica não passara despercebida. A movimentação de Sérgio e Lucas em direção a São Miguel de Goiás tampouco. O plano que levara 23 anos para construir estava desmoronando em questão de dias. Preparem o jato, ordenou ao chefe de segurança. E encontrem a garota antes que Sérgio a alcance. O medalhão é nossa prioridade absoluta. E quanto à mãe dela, Maurício hesitou apenas 1 segundo. Protocolo de encerramento. Não podemos nos dar ao luxo de testemunhas agora, quando desligou. Encarou a foto emoldurada em sua mesa, ele e Sérgio, sorridentes, na inauguração da nova sede do Grupo Carvalho, 10 anos atrás, quando sua vingança ainda parecia uma possibilidade distante. Sinto muito, velho amigo, murmurou, mas alguns fantasmas exigem sangue para serem aplacados. Seu celular vibrou. Uma mensagem de texto de Lucas. Encontrei Luísa, a caminho de SP com o medalhão. Encontro em 2 horas no local combinado. Maurício sorriu. Talvez nem tudo estivesse perdido. O jovem Carvalho, sempre seduzido pela promessa de poder e dinheiro, continuava sendo seu trunfo mais valioso, o que Maurício não percebia. Sua obsessão por vingança o tornara descuidado. Não notara a sutil mudança no comportamento de Lucas nas últimas semanas. Não percebera os olhares entre ele e Bruno Menezes, nem desconfiara que o local combinado era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Uma armadilha onde finalmente as mentiras de mais de 2 décadas seriam expostas à luz. A chuva caía implacável sobre São Paulo, como se o céu pressentisse a tempestade que se formava nos bastidores do poder. No heliponto da Fundação Carvalho, uma limusine blindada aguardava, motor ligado, enquanto funcionários corriam com guarda-chuvas para proteger os convidados VIP que chegavam para a gala beneficente mais importante do ano. Maurício Tavares, impecável em seu smoking, recebia os convidados com o sorriso ensaiado de quem controla cada detalhe. A gala anual da Fundação Carvalho, que celebraria sua condecoração como empresário do ano, seria o palco perfeito para a conclusão de seu plano. O Sr. Carvalho já chegou, perguntou um dos organizadores, visivelmente nervoso com a ausência do anfitrião. Sérgio teve um pequeno contratempo familiar, respondeu Maurício suavemente. Pediu-me para começar sem ele. Afinal, a noite é longa. O que não disse? Seus homens haviam perdido o rastro de Sérgio nas últimas 6 horas. Um lapso inaceitável. Especialmente agora que tudo estava prestes a culminar. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Lucas. Estamos a caminho. Luísa e medalhão seguros. Maurício respirou aliviado.
Pelo menos uma parte do plano seguia conforme o esperado. O jovem Carvalho provara seu valor mais uma vez, entre os convidados. Ninguém notou quando Michele Torres, usando um elegante vestido longo em vez do uniforme de enfermeira, deslizou discretamente para o interior do salão. Nem perceberam quando ela trocou um olhar significativo com Bruno Menezes, que monitorava a entrada principal vestido como segurança. A armadilha estava sendo montada. Restava apenas aguardar que todos os jogadores ocupassem suas posições. No laboratório improvisado na cobertura do hotel, Dr. Menezes ajustava o gotejamento do soro enquanto monitorava os sinais vitais de Verônica. A transferência da clínica havia sido arriscada, mas necessária após a ordem de encerramento interceptada por Bruno. Sérgio não saía do lado da esposa, segurando sua mão como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Ela está mais lúcida a cada hora, comentou o médico, verificando as pupilas de Verônica. Consegue formar frases mais completas, embora ainda esteja desorientada temporalmente. Quanto tempo até que esteja totalmente consciente? Bom, impossível precisar. 2 décadas de sedação contínua. Estamos em território desconhecido na medicina. Sérgio assentiu, acariciando o rosto da esposa. Nos últimos 2 dias, testemunhara pequenos milagres. Verônica reconhecendo-o, chamando seu nome, tentando contar fragmentos do que acontecera após o acidente. Quando Lucas chegar com Luísa, começou Sérgio. Uma reunião familiar pode ser um choque muito grande, advertiu o médico, mas também pode acelerar sua recuperação. A mente humana responde fortemente a conexões emocionais. Verônica abriu os olhos nesse momento. O azul intenso agora mais focado que nos dias anteriores. Sérgio, sua voz era um sussurro rouco. Estou aqui, meu amor, bem aqui. Nossa filha. Temos que protegê-la, Maurício. Luísa está a caminho. Lucas está trazendo-a com a avó. Estarão seguros. Verônica apertou a mão do marido com força surpreendente. O medalhão tem um microchip. Maurício precisa dele para completar. Sua vingança. Vingança contra quem? O cartel? Os mesmos homens que estarão na gala. Sérgio trocou um olhar alarmado com o Dr. Menezes. Se Maurício planejava usar a gala beneficente para sua retaliação final contra o cartel que assassinara sua família, dezenas de vidas inocentes poderiam estar em risco. Seu telefone tocou. Era Bruno. Confirmado. 3 membros do alto escalão do cartel Águia Vermelha estão entre os convidados da gala e acabamos de interceptar uma transferência de $2 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman associada a Maurício. O pagamento final, concluiu Sérgio, as peças se encaixando. Bruno, precisamos encontrar Lucas e Luísa antes que cheguem à fundação. Maurício pode estar preparando uma armadilha. Michele já está posicionada no salão. Temos homens nas entradas. Se eles aparecerem, seremos os primeiros a saber. Sérgio desligou, uma sensação de urgência crescendo em seu peito. Precisava estar na gala, enfrentar Maurício, expor a verdade, mas não podia deixar Verônica. Vá, disse ela, como se lesse seus pensamentos. Salve nossa filha. Não deixe que ele use o medalhão. Sérgio beijou-a longamente. 23 anos de separação condensados naquele momento. Vou trazer nossa filha para casa. É uma promessa. No carro em movimento. Luísa olhava pela janela enquanto a paisagem rural dava lugar à metrópole. Ao seu lado, Benedita segurava uma pequena mala onde guardara tudo o que puderam levar às pressas. No banco da frente, Lucas dirigia concentrado, verificando constantemente o retrovisor. Estamos sendo seguidos, perguntou Luísa, notando sua atenção. Provavelmente, mas estou preparado para isso. Nas últimas horas, Luísa descobrira mais sobre sua origem do que nos 23 anos anteriores. A carta de Verônica, escrita enquanto estava semiconsciente na clínica, revelava detalhes devastadores, como Maurício sabotara o avião, como a mantivera prisioneira durante a gravidez, como planejara usar o bebê e o medalhão para sua vingança pessoal. Ainda não entendo o que esse medalhão tem de tão importante, disse Luísa, tocando a peça de prata em seu pescoço. Segundo o que descobrimos, contém um microchip com coordenadas para um cofre suíço, explicou Lucas. Nesse cofre estão documentos que Maurício reuniu durante décadas para destruir um cartel internacional, o mesmo cartel que assassinou sua família quando ele era adolescente. E por que minha mãe tinha isso?
porque ela descobriu o plano dele pouco antes do acidente. Maurício confiou nela, talvez até fosse apaixonado por ela. Quando percebeu que Verônica contaria tudo a Sérgio, decidiu eliminar ambos. Luísa tentava absorver a enormidade daquelas revelações. Sua existência inteira fora moldada por uma trama de vingança e traição que precedia seu nascimento, e esse cartel estará na gala hoje. Lucas assentiu gravemente. É por isso que precisamos chegar antes de Maurício completar seu plano. Ele não se importa com danos colaterais. O telefone de Lucas tocou. Era Bruno. Mudança de planos, disse a voz urgente no alto-falante. Maurício sabe que estamos monitorando as entradas principais. Usem o acesso pelos fundos, pelo estacionamento subterrâneo. Michele estará esperando. Entendido, respondeu Lucas, fazendo uma curva brusca para mudar de direção. O que nenhum deles percebeu. O telefone de Benedita havia recebido uma mensagem simultânea. Uma que a idosa leu com expressão sombria antes de apagar rapidamente. No salão principal da Fundação Carvalho, centenas de convidados circulavam entre taças de champanhe e bandejas de canapés. A elite financeira e política do país, reunida sob o pretexto de filantropia. Inconsciente de que alguns entre eles eram altos executivos de uma das maiores organizações criminosas da América Latina, Maurício circulava com naturalidade, trocando gentilezas, aceitando congratulações antecipadas pelo prêmio que receberia. Seus olhos, porém, não deixavam de monitorar as entradas, aguardando a chegada de Lucas com o medalhão. Um garçom aproximou-se, oferecendo uma taça. Mensagem do estacionamento. Senhor, murmurou discretamente. O jovem Carvalho acaba de chegar com a garota e a idosa. Maurício assentiu, tomando um gole de champanhe para disfarçar sua satisfação. O sacrifício de Verônica não seria em vão. Logo, o microchip estaria em suas mãos. E sua vingança, planejada por quase 3 décadas, finalmente se concretizaria. O que ele não sabia, Sérgio acabara de entrar pelo telhado, conduzido por Bruno através de uma rota alternativa, e Michele, monitorando cada movimento de Maurício, transmitia suas observações em tempo real para a equipe especial da Interpol posicionada estrategicamente pelo salão. No estacionamento subterrâneo, Lucas estacionou próximo ao elevador de serviço. Conforme combinado, uma mulher elegante os aguardava. Michele Torres. Apresentou-se rapidamente. Sou enfermeira de sua mãe, Luísa. Ela está estável e ansiosa para conhecê-la. Luísa sentiu o coração acelerar, após toda uma vida acreditando-se órfã. A ideia de finalmente conhecer sua mãe biológica parecia surreal. Onde está Sérgio? Perguntou Lucas, verificando o entorno com cautela. Acabou de chegar. Está posicionado para confrontar Maurício assim que tivermos Luísa e o medalhão em segurança. E quanto a mim? Perguntou Benedita, sua expressão indecifrável. Temos um quarto preparado no mesmo hotel onde Verônica está. A senhora ficará com ela enquanto resolvemos essa situação. Benedita assentiu lentamente. Luísa, querida, posso ver seu medalhão uma última vez antes de irmos. A jovem estranhou o pedido, mas removeu o cordão, entregando-o à avó adotiva. Benedita examinou-o atentamente, seus dedos traçando o contorno das asas da borboleta. É realmente idêntico, murmurou. Exatamente como me disseram que seria, antes que qualquer um pudesse reagir. A idosa pressionou um ponto específico no medalhão. Um clique suave foi ouvido quando um compartimento minúsculo se abriu na parte posterior da joia, revelando um microchip do tamanho de uma unha. Vó, Luísa a encarou, confusa. O sorriso triste de Benedita continha décadas de segredos. Perdoe-me, minha filha. Algumas lealdades são antigas demais para serem quebradas. Nesse momento, as luzes do estacionamento se apagaram. Quando voltaram segundos depois, 4 homens armados os cercavam. À frente deles, Maurício Tavares sorria triunfante. Obrigado, Benedita, disse, estendendo a mão para receber o medalhão. Sua devoção à família Tavares sempre foi admirável. Lucas e Michele trocaram olhares de choque. A armadilha que haviam preparado acabara de se virar contra eles. Lá em cima, no salão principal, os preparativos para a premiação de Maurício como empresário do ano seguiam normalmente. Ninguém percebia que, nos bastidores, o verdadeiro espetáculo da noite estava apenas começando. O salão de festas da Fundação Carvalho
resplandecia sob luzes douradas, cristais. Prataria e arranjos de orquídeas criavam a atmosfera de opulência que os convidados esperavam do evento beneficente mais exclusivo do ano. No palco central, um envelope lacrado aguardava o momento da revelação do empresário do ano. Embora todos já soubessem que Maurício Tavares seria o homenageado, Sérgio observava tudo de um mezanino discreto, invisível aos convidados abaixo, de seu ponto estratégico. Podia monitorar as entradas e o palco sem ser notado. Seu coração batia acelerado, dividido entre a urgência de encontrar a filha que acabara de descobrir e o desejo de confrontar o homem que destruíra sua família. O comunicador em seu ouvido crepitou. Problema. A voz tensa de Bruno soou. Perdemos contato com Michele e Lucas. Câmeras do estacionamento estão fora do ar. Maurício? Perguntou Sérgio, já sabendo a resposta. Provavelmente. E ele acabou de pedir que adiantem o anúncio do prêmio. Algo está errado? Sérgio verificou sua arma, sentindo o peso da pistola no coldre sob o paletó. 23 anos de amizade falsa, de manipulação, de vida roubada. Esta noite, independente do custo, tudo seria acertado. Vou descer, decidiu. Se Maurício pegou Luísa, ele a levará para o heliponto após a cerimônia. É nossa melhor chance de interceptá-lo. E os homens do cartel? Continue monitorando. Se perceberem algo fora do roteiro, podem ficar violentos. Na multidão abaixo, 3 homens latinos conversavam discretamente, taças de champanhe em mãos, aparentando serem apenas mais alguns executivos bem-sucedidos. Sérgio sabia melhor, segundo Bruno, eram os líderes do cartel Águia Vermelha, responsáveis por operações de tráfico e lavagem de dinheiro em 5 países. E décadas atrás, pelo massacre da família Tavares, no estacionamento subterrâneo, Luísa encarava Benedita, a traição ainda impossível de processar completamente. Vó, por quê? A idosa mantinha os olhos baixos, incapaz de enfrentar o olhar magoado da neta. Antes de você nascer, antes mesmo de trabalhar para os Carvalho, eu era governanta na casa dos Tavares, explicou com voz cansada. Cuidei de Maurício desde bebê, quando o cartel assassinou seus pais e sequestrou sua irmã. Jurei que o ajudaria em sua vingança, não importava quanto tempo levasse. Maurício se aproximou, o medalhão e o microchip agora seguros em suas mãos. Benedita é a única pessoa que permaneceu leal durante todos estes anos, disse ele, colocando a mão no ombro da idosa. Quando precisei de alguém para criar você longe dos holofotes, soube imediatamente a quem recorrer. Então nunca fui nada além de uma peça no seu jogo de vingança? Perguntou Luísa, a voz embargada. Pelo contrário, respondeu Maurício, surpreendentemente gentil. Você é a filha que nunca tive. Salvei você e sua mãe daquele avião. Garanti que crescesse segura. Longe do mundo que destruiu minha família, mantendo minha mãe em coma por mais de 20 anos. Retrucou ela, a raiva crescendo sob o choque. Isso é proteção, Lucas, que estava sendo contido por 2 seguranças. Interveio. Não acredite nele, Luísa. Maurício sabotou o avião. Ele queria eliminar seus pais. Eliminar, Maurício riu. Se essa fosse minha intenção, por que manteria Verônica viva? Por que salvaria o bebê? Por que precisava do medalhão? Respondeu Michele, compreendendo subitamente. E Verônica nunca revelaria seu esconderijo? Você precisava mantê-la viva como garantia, caso o microchip fosse necessário novamente. O sorriso de Maurício desapareceu, substituído por uma frieza calculista. Perspicaz, mas irrelevante agora. Ele verificou o relógio e fez um sinal para os seguranças. Levem a garota e a enfermeira para o heliponto. O jovem Carvalho vem conosco para a cerimônia. Ordenou. E quanto a você? Benedita, sua lealdade merece um final digno. Pode se despedir de sua neta. A idosa abraçou Luísa, que permaneceu rígida, incapaz de retribuir o gesto. Perdoe-me, minha filha, sussurrou Benedita. Fiz o que acreditava ser certo. Cuidar de mim foi um trabalho ou você realmente me amou? Perguntou Luísa, lágrimas escorrendo silenciosamente. Cada segundo de amor foi real, respondeu Benedita, afastando-se. Nem toda lealdade nasce do coração. Algumas são dívidas de sangue que precisam ser pagas. Quando os seguranças levaram Luísa e Michele para o elevador, Maurício dirigiu-se a Lucas. Agora, vamos ao palco. Sorria,
Herdeiro Carvalho, esta noite fará história ao testemunhar o renascimento da justiça. No salão principal, as luzes diminuíram e o mestre de cerimônia subiu ao palco. O momento do grande anúncio havia chegado. A plateia aplaudiu educadamente quando o envelope foi aberto e o nome de Maurício Tavares ecoou pelo sistema de som. Sérgio, agora entre os convidados, observava cada movimento, enquanto o melhor amigo fazia seu caminho até o palco, acenando e sorrindo como o benfeitor generoso que todos acreditavam que ele fosse. Obrigado, obrigado, começou Maurício ao microfone. Esta honra não é apenas minha, mas de todos que acreditaram na visão do Grupo Carvalho ao longo dos anos. Seus olhos percorreram o salão até encontrarem os 3 homens do cartel. Um sorriso quase imperceptível cruzou seus lábios antes de continuar. Em especial, gostaria de agradecer meu sócio e amigo de longa data, Sérgio Carvalho, que infelizmente, a frase morreu em seus lábios quando um burburinho percorreu o salão. As portas principais se abriram lentamente e uma figura feminina surgiu, apoiada em uma bengala, conduzida por Dr. Menezes. Verônica Almeida Carvalho, pálida mas determinada, adentrou o salão como um fantasma retornando do passado. Seu vestido azul marinho, escolhido às pressas, não conseguia esconder a fragilidade de seu corpo após 2 décadas de coma induzido. Seus olhos, porém, queimavam com a intensidade de quem aguardou demasiado por este momento. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente enquanto ela caminhava lentamente em direção ao palco, apoiada no médico. Os convidados, perplexos, abriam caminho, muitos reconhecendo a mulher que fora declarada morta há mais de 20 anos. Maurício congelou ao microfone, seu rosto uma máscara de incredulidade. O Dr. Menezes ajudou Verônica a subir os poucos degraus do palco, quando ela finalmente ficou frente a frente com Maurício. O tempo pareceu parar. Você roubou 23 anos da minha vida, declarou ela, a voz fraca mas firme. Mas não conseguiu apagar o amor da minha memória. Nesse momento, Sérgio emergiu da multidão, subindo rapidamente ao palco para amparar a esposa. Ao vê-lo, Verônica sorriu, um sorriso que carregava décadas de separação e dor. Maurício recuou, seu olhar alternando rapidamente entre os diversos pontos do salão, calculando rotas de fuga, mas era tarde demais. Bruno e sua equipe da Interpol já bloqueavam discretamente todas as saídas, enquanto agentes à paisana cercavam os membros do cartel. Acabou, Maurício, disse Sérgio, abraçando Verônica protetoramente. Onde está minha filha? Uma risada seca escapou dos lábios de Maurício. Não é sua filha. Ela existe graças a mim. Eu a salvei quando tirei Verônica daquele avião antes da explosão. Eu garanti que ela nascesse em segurança. Depois de sabotar o avião, acusou Verônica. Eu vi você, Maurício. Vi quando subornava o copiloto. Ouvi seus planos, os convidados, agora percebendo que testemunhavam muito mais que uma premiação. Começaram a murmurar em confusão. Os executivos do cartel, sentindo a armadilha, fizeram um movimento em direção à saída, apenas para encontrar agentes bloqueando seu caminho. Você não entende. Maurício dirigiu-se diretamente a Sérgio, ignorando a multidão. Tudo o que fiz, cada mentira, cada manipulação, foi para a justiça estes homens. Apontou para os executivos do cartel. Massacraram minha família, sequestraram minha irmã, destruíram tudo que eu amava. E você usou minha família como instrumento de vingança, retrucou Sérgio. Onde está Luísa? O que fez com ela? Um sorriso sinistro surgiu no rosto de Maurício. Neste exato momento, ela está a caminho do heliponto com meus homens, com o microchip do medalhão. Finalmente completarei o que comecei há décadas. O cartel Águia Vermelha será exterminado, seus segredos expostos, seus líderes eliminados. À custa de quantas vidas inocentes? Questionou Verônica. Né, o que planeja fazer explodir este prédio? O silêncio de Maurício foi resposta suficiente. Os convidados, agora em pânico, começaram a se mover em direção às saídas, apenas para serem ordenadamente evacuados pelos agentes da Interpol. Você enlouqueceu, disse Sérgio horrorizado. Não vou deixar que sacrifique nossa filha por sua obsessão. Maurício sacou uma arma, apontando-a diretamente para o casal. Vocês não podem me deter. Não depois de tudo que sacrifiquei. Nesse momento, Lucas apareceu na lateral do palco,
escoltado por 2 seguranças de Maurício. Seus olhos encontraram os de Sérgio, transmitindo uma mensagem silenciosa. Os explosivos estão no heliponto, informou Lucas calmamente. E Luísa está lá? Um trovão sacudiu o edifício, como se os céus respondessem à tensão do momento. A tempestade que ameaçava São Paulo durante todo o dia finalmente desabava, enquanto dentro do salão, outra tempestade, gestada por mais de 2 décadas, chegava ao seu clímax. Maurício, em um movimento rápido, agarrou Verônica, usando-a como escudo humano enquanto recuava para uma saída lateral, a arma agora pressionada contra sua têmpora. Ninguém me segue, ou ela morre de verdade desta vez. Os seguranças, confusos sobre a quem deveriam obedecer, hesitaram o suficiente para que Lucas se libertasse, em questão de segundos. O caos se instaurou. Agentes avançando, convidados gritando, os homens do cartel tentando escapar no tumulto. Em meio à confusão, Sérgio tinha apenas uma certeza. Precisava chegar ao heliponto antes que fosse tarde demais. Antes que sua filha recém-descoberta pagasse o preço final pela vingança de um homem consumido pelo ódio. A tempestade castigava o heliponto no topo do edifício Carvalho. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando intermitentemente a figura de Luísa, que lutava contra as cordas que prendiam seus pulsos a uma cadeira. Ao seu lado, Michele também estava imobilizada, enquanto 2 homens armados vigiavam a entrada. Não adianta, disse Michele, vendo os esforços infrutíferos da jovem. Precisamos pensar em outra estratégia. Luísa parou, ofegante. Toda sua vida mudara em questão de dias. Descobrira ser filha dos Carvalho, que sua mãe biológica estava viva, que sua avó adotiva participara de uma conspiração de décadas. E agora estava prestes a se tornar mais uma vítima na obsessão de vingança de Maurício Tavares. Por que ele precisa de nós aqui? Perguntou, observando o helicóptero pronto para a decolagem e os dispositivos eletrônicos instalados em pontos estratégicos do terraço. Aqueles são detonadores, explicou Michele, baixando a voz. Aparentemente, Maurício planejou destruir o edifício inteiro, eliminando o cartel e todos os convidados da gala. E nós somos o plano B. Se algo der errado lá embaixo, ele virá para cá e nos usará como moeda de troca para escapar. Um estrondo ensurdecedor precedeu a abertura violenta da porta do heliponto. Maurício entrou, arrastando Verônica como escudo humano, seguido por 2 seguranças que continham um Sérgio furioso. Pai! Exclamou Luísa involuntariamente ao ver Sérgio, a palavra soando estranha em seus lábios. Os olhos de Sérgio encontraram os da filha pela primeira vez. Um momento de conexão pura em meio ao caos. Verônica também fitou Luísa, lágrimas escapando de seus olhos apesar da arma pressionada contra sua têmpora. Minha menina, sussurrou ela. Maurício empurrou Verônica para junto dos seguranças e avançou para o painel de controle dos explosivos, o microchip do medalhão de borboleta entre seus dedos. A família finalmente reunida, zombou ele. Que comovente, infelizmente, não temos tempo para o momento Kodak. A Interpol está subindo e preciso terminar o que comecei. Sérgio tentou se libertar dos seguranças. Sem sucesso. Maurício, você não precisa fazer isso. Podemos entregar o cartel às autoridades. Fazê-los pagar através da justiça. Justiça? Maurício riu, amargo. Que justiça existe para homens que massacraram minha família, que sequestraram minha irmã de 16 anos e a transformaram em uma mercadoria? Enquanto falava, ele conectava o microchip a um dispositivo no painel. Códigos e coordenadas preencheram rapidamente uma tela digital. Este microchip não contém apenas as provas contra o cartel, explicou ele. Contém o algoritmo de destruição que desenvolvi durante décadas. Quando acionado, transferirá todas as evidências para agências internacionais e, simultaneamente, detonará os explosivos. Com todos nós aqui, questionou Luísa. Uma pena, não é? Maurício não demonstrava qualquer hesitação, mas algumas vezes, o fogo purificador exige sacrifícios. Nesse momento, a porta do heliponto abriu-se novamente. Lucas e Bruno irromperam, armas em punho, seguidos por agentes da Interpol. Uma rápida troca de tiros derrubou os seguranças que continham Sérgio, mas a confusão permitiu que Maurício agarrasse Luísa, usando-a agora como escudo, enquanto recuava para a borda do edifício. Fiquem onde estão ou ela cai,
ameaçou, arrastando a jovem perigosamente perto do parapeito. A chuva intensificava-se, tornando o piso escorregadio. Relâmpagos iluminavam a cena intermitentemente, dando-lhe uma qualidade quase onírica. Maurício, por favor, implorou Sérgio, aproximando-se cautelosamente. Ela é inocente. Não tem nada a ver com sua vingança. Inocente. Maurício riu, descontrolado. Ninguém é inocente neste mundo, Sérgio. Eu também era inocente quando vi meus pais serem executados. Minha irmã era inocente quando foi levada. Isso impediu o cartel de destruir nossas vidas. Enquanto mantinha todos à distância, Maurício rapidamente digitou um código final no dispositivo remoto que carregava. Uma luz vermelha começou a piscar. Sequência ativada, anunciou. Em 3 minutos, tudo acaba. O cartel, as evidências, este edifício, uma pira sacrificial purificadora, Bruno, percebendo a gravidade da situação, começou a coordenar a evacuação pelo rádio, enquanto Lucas tentava circundar o perímetro para alcançar Luísa. Verônica, agora livre, deu um passo à frente. Maurício, eu sei sobre sua irmã, disse suavemente. Durante aqueles primeiros dias na clínica, antes que você aumentasse minha sedação, você me contou tudo, como a procurou por anos, como descobriu que ela havia morrido nas mãos do cartel. Maurício pareceu hesitar, vulnerável pela primeira vez. Você não se lembra, estava sedada. Lembro o suficiente, continuou Verônica. Lembro como você chorou ao me contar, como jurou que faria todos pagarem. Eu entendo sua dor, Maurício. Mas olhe para minha filha, sua vingança vale a vida dela. Os olhos de Maurício desviaram-se momentaneamente para Luísa, permitindo que Sérgio avançasse mais alguns passos. Não se aproxime, gritou ele. Voltando a apontar a arma, foi neste momento que Luísa agiu, com um movimento rápido. Aproveitando a distração, ela puxou o medalhão de borboleta que Maurício carregava no bolso do paletó e o usou como arma improvisada, atingindo o olho de seu captor. Maurício gritou de dor, recuando instintivamente, mas no processo perdeu o equilíbrio no piso molhado. Em um instante aterrorizante, ele escorregou para além do parapeito, conseguindo agarrar-se à borda no último segundo, seu corpo pendurado sobre o abismo de 60 andares. Luísa, agora livre, correu para os braços dos pais enquanto Lucas e Bruno avançavam para deter Maurício. Mas ao se aproximarem da borda, viram que ele estava escorregando, seus dedos perdendo força a cada segundo. O dispositivo! Gritou Bruno. Precisamos do controle remoto para desarmar os explosivos. O controle havia caído no chão, a poucos centímetros dos dedos de Maurício que se agarravam desesperadamente à borda. Luísa olhou para os pais, para Lucas, para o cronômetro que continuava sua contagem regressiva implacável. Então, surpreendendo a todos, correu para a borda e estendeu a mão para Maurício. O que está fazendo? Gritou Lucas. Isso é o que nos diferencia de você, disse ela a Maurício. Determinação em sua voz. Escolhemos salvar vidas, não destruí-las. Por um momento, o olhar de Maurício encontrou o dela. Décadas de ódio confrontando-se com aquela oferta inesperada de compaixão. Então, com um movimento deliberado, ele empurrou o controle remoto para cima, para longe da borda. Antes de perder completamente a força e cair, Lucas agarrou o dispositivo enquanto Bruno puxava Luísa para trás, afastando-a da visão terrível abaixo, com segundos restantes. Lucas desarmou o sistema, a luz vermelha finalmente se apagando. No momento em que a ameaça foi neutralizada, Luísa sentiu-se envolvida pelos braços de seus pais biológicos. 23 anos de separação, de segredos, de vidas roubadas, dissolvendo-se naquele abraço em meio à tempestade, o medalhão de borboleta, ainda em sua mão, abriu-se completamente pela primeira vez, revelando não apenas o compartimento do microchip, mas também um espaço secreto adicional contendo uma minúscula fotografia. Sérgio e Verônica, jovens e sorridentes, no dia de seu casamento, 3 meses depois, na pequena capela onde Benedita costumava rezar todos os domingos, reuniram-se para uma celebração tripla, o casamento de Lucas com Michele, que desenvolvera uma forte conexão durante as semanas de proteção e recuperação da família. A renovação dos votos de Sérgio e Verônica, e o batismo simbólico de Luísa,
que finalmente recebia oficialmente o sobrenome Carvalho Almeida, Benedita estava presente, perdoada por Luísa após longas conversas onde a verdade completa finalmente veio à tona, como ela havia sido forçada a cooperar com Maurício quando ele ameaçou a vida da menina. Como tentara, dentro de suas limitações, proteger a neta e dar-lhe uma vida de amor genuíno, na primeira fileira, Bruno observava a cerimônia com um sorriso discreto. Sua missão como agente da Interpol estava concluída. O cartel desmantelado, suas conexões expostas, seus líderes presos, mas uma nova missão, muito mais pessoal, começava a delinear-se em seu horizonte. Após a cerimônia, na fazenda dos Carvalho, enquanto os convidados celebravam, Verônica entregou a Luísa um novo medalhão de borboleta, este contendo as fotos de toda a família reunida. As borboletas sempre completam sua metamorfose e encontram o caminho de volta, sussurrou entre lágrimas de felicidade. Ao fundo, Bruno observava a cena com um sorriso, segurando discretamente no bolso passagens para Paris e um delicado anel de noivado. Algumas histórias não terminavam com o desmantelamento de conspirações antigas. Algumas apenas começavam, Sérgio, abraçando as duas mulheres de sua vida. Finalmente compreendia que o verdadeiro motor da existência nunca falha quando alimentado pelo amor incondicional. E Luísa, olhando para o céu enquanto uma borboleta azul passava voando, entendia que sua jornada de descoberta apenas começara